Minutos. Rádio Jornal. Movimento. Literatura em movimento. Olha, 9h41 aqui no programa Movimento Cultural da Rádio Jornal. Nós vamos falar com o escritor Tony Brandão. No mês de aniversário de Machado de Assis, o premiado escritor mostra elementos contemporâneos na obra Dom Casmurro, filme. Essa releitura será publicada em Portugal e nos Estados Unidos. O nosso querido Tony já se encontra com a gente. Alô, Tony, boa noite. Boa noite, Marcelo, tudo bom? Como vai? Prazer falar com você, tá aqui na Rádio Jornal. Enquanto te aguardava, eu estava vendo uma imagem linda do Recife, que eu tanto gosto. Ah, mas boa noite que legal. A todo mundo que está por aí, por aqui, em todos os lugares. Muito bom. Tony, você está falando de onde? São Paulo. Em São Paulo. São Paulo. Olha, entre gente, a Avenida Paulista e o Parque Ibirapuera. mas como é que tá o clima aí, essa altura da noite? Friozinho? Rapaz, olha, eu vou te falar, hoje é o primeiro dia de inverno, nós estamos com um tempo bem agradável, parecia final de primavera, começo de outono, assim, sabe? Muito bom. Estava uma coisa meio híbrida. Não parece tudo, menos o inverno, mas parece que esse inverno será menos rigoroso aqui, né? O Ninho vai caprichar pra gente, vamos ver. Muito legal. Gente, o Tony é autor multimídia, roteirista, dramaturgo, projetos de sucesso na literatura, no teatro, televisão, cinema, na internet. Os livros do Tony já ultrapassaram a marca de 3 milhões de exemplares vendidos. Não tô errando não, o número é esse. Mais de 3 milhões de exemplares. Já ganhou o prêmio APCA, entregue pela Associação Paulista de Críticos de Arte. Foi premiado no Festival de Cinema de Berlim e nos dá essa honra de estar conosco aqui no Movimento Cultural. Faz tempo que veio a Recife, Tony? Estive aí para a Feira do Livro um ano antes da pandemia. Estive faz uns 4 anos, né? Sim. 3 para 4 anos. Sim. E fiquei pouquíssimo. Aliás, eu fui muito rápido. Cheguei, já saí porque eu tinha um outro compromisso. Eu nem pude curtir. Corri um pouquinho na praia de Boa Viagem e tal, que sempre que eu chego a uma cidade, eu gosto de ir a uma livraria e de correr. São os meus dois fetiches, digamos assim, entendeu? Legal. Eu corri ali procurando tubarões, porque todo lugar que eu olhava tinha placa de tubarão e não vi um tubarão. Fiquei, poxa vida. É bronca. Tony, nos fale sobre a importância, vale sempre começar das origens, a importância de Machado de Assis para a nossa literatura, para a nossa cultura, para a nossa arte, Tony. Cara, eu estou tão feliz de estar falando. Eu estou falando do Machado essa semana, está muito bacana, porque essa coisa da efeméride, né, da data do nascimento dele e tal, sim. é um bom pretexto para trazer o Machado de volta às rodas de conversa, né? E para mim, ele nunca saiu, desde que ele entrou na minha vida, cara, ele nunca saiu das minhas rodas de conversa, ou imaginárias, ou reais, ou sensoriais, sabe? Sim. Em qualquer nível, porque esse cara, rapaz, você sabe, né, da dimensão dele, ele é Perfeito. a pedra fundamental da literatura moderna brasileira. Eu digo, sem nenhum bairrismo, sem nenhum complexo de inferioridade. Harold Bloom falou que Shakespeare inventou com o Hamlet o homem moderno para a humanidade. Eu digo que Machado de Assis, com Dom Casmurro, inventou o homem moderno brasileiro, e de lá para cá, tudo que você pensa em cultura, ou seja, um senso crítico, elegante, um humor refinado, transformadora, passa por Machado de Assis. Na música, estava até pensando isso ontem sobre Caetano, sobre Alceu Valença, sobre Chico Buarque. Não há quem não tenha mamado na essência de Machado. Então, ele é esse cara que tudo para funcionar dessa maneira que a gente conhece, né? Que eu aposto muito, que é entretenimento de qualidade. Acho, Marcelo, não sei se você concorda comigo, não é preciso desligar o cérebro para se divertir. Espetacular. Não é preciso apagar as telas para pensar. Dá para equilibrar as duas coisas, né? Espetacular. Ô, Tony, e a obra Dom Casmurro, puxa vida, quem nunca leu, por favor, né? Leia. Pois é, quem nunca leu... Na verdade, só que tem um problema, né, Marcelo? A gente sabe disso. Não vamos tapar o sol com uma peneira que assim. Quando teve um momento da educação do Brasil que a gente matou os clássicos, né? Essa coisa da obrigatoriedade de ler o clássico para fazer prova. Eu estou falando por mim, inclusive, cara. A primeira vez que eu li Machado de Assis,
era assim, você não tem que ler um livro grandioso, maravilhoso, da grande literatura. Apesar do meu professor de literatura ser um professor maravilhoso, numa escola pública, muito sofisticada, que eu estudava e tal, mas assim, ainda assim o que se via era o seguinte: quando você está no ensino médio, você tem que esquecer totalmente a coisa do prazer da leitura que se criou até então. Você tem que ler os clássicos, não é para você ler os clássicos, é para você fazer vestibular. Você mata os clássicos aí, entendeu? Então, aí assim, de lá, eu já começo por aí para deixar claro que eu não sou um iludido em relação eu sei que a gente temos problemas para resolver, né? Então, assim, enquanto essa grande literatura tiver embrenhada na obrigatoriedade de fazer vestibular, ela vai penar um pouco, mas cada vez ela está se soltando mais. E quando o Dom Casmurro entrou na minha vida aos 13 anos, eu achei uma literatura estranha. Eu demorei para pensar isso que eu te falei, que eu penso sobre Machado, construir essa minha opinião sobre ele. Eu fui apanhando pela vida, porque ele era muito intrigante, cara. Ele pegava você de um jeito, e não é nem a questão traiu ou não traiu, essa coisa eu acho que é pequena. Tem até uma outra traição que eu acho mais interessante nessa história, que depois, se der tempo, eu posso te falar, que eu acho. Mas, assim, questão era o que esse homem faz com esse homem que ele inventou, que é o homem refém dos seus desejos, da sua solidão, das suas escolhas, amarrado num lugar e querendo pousar de bacana. Eu sou rico, eu sou branco, eu sou latifundiário, entendeu? E vocês têm que me aguentar, tipo assim, entendeu? Mas de uma solidão absurda, né, cara? O personagem falando consigo mesmo o tempo todo e tentando convencer o leitor que ele era uma boa pessoa. Então, assim, é muito triste o lugar por esse aspecto do Dom Casmurro. Né? Agora, uma coisa me chama a atenção, Tony, que é a seguinte: eu não vou deixar isso aqui passar, não. Você diz assim, poxa, essa questão da Capitu, se traiu ou não traiu, é uma coisa pequena. Vou te confessar, a grande maioria dos intelectuais com quem eu conversei até hoje relatam a intelectualidade e a genialidade do Machado de Assis justamente aí. Se você diz para mim, poxa, isso aí é uma coisa pequena, considero que você vai além da genialidade do Machado de Assis, além desse caso único, específico da traição de Capitu. Queria que você falasse um pouco mais para mim sobre isso. Me chamou a atenção, Tony. Falo com prazer, porque para mim, assim, para além e para quem da traição de Capitu ter traído Bentinho com Escobar, uma traição do desejo do Dom Casmurro pela mulher que ele ama, pelo amigo que ele não sabe amar, entendeu? Eu acho que ele é um híbrido, ele é um cara entre dois amores. Sim, verdade. Ele gostaria muito de ter um triângulo amoroso. Ouso dizer, Machado, se eu estiver enganado, que Machado. Mas na verdade eu não estou enganado, porque cada um. A literatura é um átomo que a gente explode como a gente aguenta, né? Sim, então, assim, eu aguento dessa forma. Eu falo assim que o cara. E não estou inventando nada, Marcelo. Se você ler o livro com um olhar do desejo, você vai encontrar as descrições que ele faz, as aproximações que ele faz com Escobar, os momentos que ele introduz Escobar seminu no colégio, a maneira que a mãe dele, a Capitu, todo mundo se encanta, e ele se escondeu o encanto, camuflar um pouco o encanto dele também, tá tudo lá, entendeu? Então eu acho que, sempre que me perguntam, traiu ou não traiu, eu falo, eu acho que a traição maior é essa traição, a traição do desejo, entendeu? Mas espetacular. O Dom Casmurro traiu o seu próprio desejo. Você concorda comigo? Espetacular, adorei, espetacular. Ô, Tony, nos fale agora sobre o que é que você propõe no seu projeto. Explica pra gente. Deixa eu ler aqui novamente, rapaz, está no comecinho. Dom Casmurro, o filme. Então, tá tendo uma pequena confusão, porém até é legal explicar, porque é o seguinte, na capa do livro, aqui está a capa do livro, né? Sim, aqui tem uma linha fina dizendo, baseado na obra-prima de Machado de Assis. Sim. Porque, na verdade, essa capa, ela é o cartaz do filme que está sendo feito dentro do livro. Não é... Perfeito. Eu não adaptei nada, Marcelo. É mentira da minha parte. Isso aqui é uma mentira que eu coloquei aqui, na verdade. Porque foi uma coisa... era um cartaz, tipo assim, melhoramentos, a editora Melhoramentos apresenta, aí foi mudando o projeto gráfico e sobrou essa frase, tanto que nós vamos tirar na próxima edição. Porque eu, pensando como eu penso, sentindo como eu sinto, eu jamais seria louco de adaptar, eu não tenho nada egóico em relação a Machado de Assis, eu quero mais aprender com ele, eu jamais adaptaria, transformaria a Capitu nos dias de hoje. Essa conversa para mim, ela é muito vazia, ela não interessa não. Então, eu fui por outro caminho. O que eu fiz?
criei um núcleo de personagens ficcionais, Sim. um diretor de cinema, uma produtora de audiovisual live action, tem produtora de... E os dois premiados em Cannes, cada um à sua maneira, cada um no seu mercado, Sim. se encontram em Cannes, ela está sem dinheiro, ele tem dinheiro, ela precisa pagar os boletos, ela topa fazer um filme com ele, que ela acha que é a coisa maluca, como fazer um Dom Casmurro e tal. E aí começa o universo transpirar a favor e contra a coisa toda. Então eles conseguem... Estou resumindo para você assim, que depois a gente pode, se você quiser algum ponto, a gente pode voltar. Tá? Sim, assim, tranquilo. aí eles contratam Tudo bem. um ator disfuncional de teatro que acabou de fazer um Hamlet, que a produtora acha terrível. Não, eu preciso de gente que pontue Nancini. Eu não posso aceitar um ator desconhecido, porque eu tenho que saber quantas pessoas ele já levou no cinema que eu não consigo aprovar um orçamento. Tudo isso é verdade, acontece. Eu sou do mercado audiovisual, você sabe, não sei se você conhece. Sim. Essas limitações. Se você chegar lá com um projeto muito autoral, você não consegue uma pontuação que te permita um orçamento realista para fazer um filme com um budget médio, por exemplo. Sim. Então, aí, assim, tem essa briga, mas o cara é muito talentoso. Aí, por sorte, tem uma atriz de telenovela que fazia um pequeno papel numa novela e, por acaso, a novela era ruim, aí a trama dela era mais interessante, ela bomba 20 milhões de seguidores nas redes sociais, ela vira protagonista da novela, e aí quando acaba a novela, ela está esvaziada, ela está exausta, e fica sabendo que vai ter o filme Dom Casmurro dela, ela pede para fazer teste, para fazer a captura. Resolve-se todos os problemas da dupla ali, e aí vem um autor português para fazer o Escobar, um roteirista brasileiro que está trabalhando no streaming em Los Angeles para fazer o roteiro. Aí, quando chegamos no roteiro, aí Machado de Assis aparece. Todas as cenas do roteiro são cenas do livro, entendeu? Tratadas como roteiro para o filme. Sim. E aí, por exemplo, aí tem as palestras. Então, os caras estão lá trabalhando na mesa de criação, vem um educador para falar de Machado, vem o ator que vai fazer, vai ao Morro do Livramento para conhecer Machado. Porque Machado tem uma coisa muito intrigante também, cara, que é... Estou falando muito, tá bom? Tá espetacular, fica à vontade, tem tempo. Tá bom, então falou. Aliás, eu quero falar com você sobre o tempo daqui a pouco. Legal, vou falar. E aí, assim, uma das questões que eu levanto, quando o ator vai lá em cima no Morro do Livramento, que é o primeiro morro do Rio de Janeiro, onde Machado de Assis nasceu, sim. Eu faço duas questões que são as seguintes. A primeira é que a coisa da literatura no movimento naturalista tem essa questão do homem ser refém do meio. Sim. E Machado está entre realismo e naturalismo. Ele subverte totalmente isso, cara, porque ele é um homem negro, pobre, pago, de quem se esperava seguir o trabalho do pai e da mãe, um trabalho que na época era servil, né? Trabalhavam para as famílias recém-desescravizadas, digamos assim, mas ainda vivendo a escravidão, só que sem serem escravos, né? Com a sombra da escravidão na vida deles, e o cara desce no morro, fundamenta isso tudo que a gente está falando sobre ele, e monta a literatura moderna, a Academia Brasileira de Letras, é o homem mais pesquisado pelas grandes universidades que estudam a literatura brasileira em português, e aí, quer dizer, ele mostrou que não foi refém do meio coisa nenhuma, entendeu? Sim. Teve a rebeldia premiada. Então, isso eu falo um pouco no livro, isso é abordado, quem é esse cara, e o meu personagem é muito parecido com o Machado. O Machado, não com o Quentinho. O protagonista, o Tom Guerra, que faz o filme, ele é um cara, um perfil parecido, e meio no limiar ali. Vou ser um cara... Se ele cair um pouquinho para indisciplina, ele se perde, vai embora e não se acha mais. Se ele andar um pouquinho para o outro lado, ele acaba tendo consistência para ser um ator que faz projetos confiáveis, que as pessoas confiam na disciplina para ele chegar, gravar, enfim, essas coisas. Então, tem eu discuto um pouco isso também. Mas super legal. Você falava aí, e eu estava lembrando, eu sei que as situações são diferentes, mas eu estava lembrando aqui do Woody Allen, no Meia-Noite em Paris. Não sei se você chegou a assistir o Meia-Noite em Paris do Woody Allen, que é espetacular. Várias vezes. Pois é. E você, óbvio, com propostas diferentes, mas é uma linha bem parecida e que legal. Eu quero ter o prazer de ler esse livro. E ele foi lançado quando, Tony? Ele foi lançado há um tempinho, ele foi lançado alguns meses atrás. Sim. Desculpa. Sim. A gente está considerando o lançamento agora
aquela passagem da data do Dom Casmurro. Tal. E teve uma coisa muito legal que aconteceu, cara, que é o seguinte, ele foi comprado pelo governo. Mal saiu, foi comprado. Isso é legal por vários pontos de vista, especialmente porque é levar para a garotada das escolas públicas, para o jovem adulto da escola pública, demais. Um romance... Não, eu acho com essa coisa da Instagram, especialmente, sempre que tem um evento como esse, uma compra de governo, as escolas públicas estão fazendo trabalhos lindos para os livros, cara. Então, eu fico emocionado com o retorno que eu recebo, entendeu? Então, eu quero até dizer, se você me permitir, se houver escolas que vão trabalhar meu livro aí, eu estou à disposição para palestras online, se precisarem, então podem me chamar. Entendeu? Puxa, muito legal. Tony, eu queria que você falasse também sobre se você está desenvolvendo outros projetos nesse instante ou se está totalmente dedicado ao livro, Tony. Tem quantas horas? Umas 5 horas para te falar dos meus projetos. O homem não para. De vez em quando esse cara dorme, né? De vez em quando dorme. De vez em quando ele dorme, né? Porque, na verdade, é até engraçado, cara. Fica parecendo que eu faço muita coisa ao mesmo tempo. É porque eu faço muita coisa, sou bem disciplinado, sou bastante eufórico. Já reparou? Eu gosto de falar do que eu faço. Então fica parecendo que eu fiz um filme, um livro, um disco, um CD, tudo ao mesmo tempo, e não é. Eu só faço uma coisa de cada vez. Sim. Agora, por exemplo, eu estou concentrado em divulgar o Dom Casmurro, estou concentrado em preparar, cuidar das edições internacionais desse livro, que serão lançados em Portugal, já foi adaptado para a linguagem de Portugal, e está terminando agora a tradução para inglês total, para ser lançado nos Estados Unidos. Eu estou muito curioso com o que vai botar daí, né? Porque onde Machado vai, ele é encantador, né? Então, eu estou muito ligado nisso. Meu livro está agradando aqui no Brasil também. E aí, óbvio que, obrigatoriamente, a gente tem que falar da Melhoramentos, porque a gente já está percebendo. Só essa passagem está falando Portugal, livro em inglês. É obra da editora e tem mais uma equipe por trás? Quem é que está nessa assessoria, Tony? Não, ninguém faz nada sozinho, né, cara? Sabemos disso. Na mesa tem uma equipe maravilhosa. Tem a minha editora, a minha editora-chefe, a editora que acompanha o dia a dia para resolver as questões, a equipe de divulgação, a equipe que cuida do internacional também. Né? É uma gente muito bacana que está junto, porque a ideia sozinha não vai a lugar nenhum, né? Você tem que dar um formato para ela. Acreditar numa ideia já é uma coisa bastante complicada. Quando você acredita, você precisa fazer um monte de gente à sua volta entender sua ideia. Porque, por exemplo, eu poderia ter feito, eu acho, Marcelo, um livro mais fácil, assim, mais palatável, né? Sim. Eu não gosto do fácil, sabe, cara? Fácil já não precisa fazer, já está feito, já está todo. Agora, essa maneira que eu construo a trama, que eu vou dificultando um pouco a coisa para o leitor, a favor dele, sabe? Assim, quanto mais eu puder dificultar para o leitor pensar, ter senso crítico. Você sabe, livro vale mais que cédula de carteira de votação, né? De eleitor. Eu acho que é mais valioso. É um exercício de cidadania mais profundo do que ainda nosso direito legítimo de votar. Então, ler um livro é mais importante que votar. As duas coisas são muito importantes. Agora, nos fale sobre uma coisa, por favor, que eu sempre escuto falar e acaba me chamando muita atenção. Nós temos até uma sequência aqui desse programa, vai ao ar nas sextas-feiras, que é a sessão de cinema. Tem uma profissional chamada Silvana Marpoara, espetacular, e sempre traz essa palavra, roteirista. Por favor, meu querido Tony, é fácil ser roteirista? É difícil? Como vive um roteirista? Eu tenho essa curiosidade, Tony. Então, olha, fácil não é nada, né? Na vida a gente vai dando um cuidado para as coisas. Assim, eu acho assim, eu gosto de desafios, né? Então eu gosto de contar. Por exemplo, eu gosto de contar histórias. Eu já escrevi, por exemplo, na televisão, adaptei a obra do Monteiro Lobato para Globo. E eu tenho esse temperamento de. Por exemplo, você tem uma ideia agora, eu estou com 5 projetos diferentes audiovisual. Sim. Assim, um já saiu, que foi esse que o Bagdá, que ganhou Berlim. Sim. A Lina Chamin, uma outra diretora muito premiada também gringa, no exterior, está filmando 2-1. Garoto Apaixonado, Garoto Verde e Período na Amazônia são os livros juvenis que estão no cinema. Sim. Aí eu cedo direitos a partir do quanto eu confio ou não confio no taco de quem está montando, se me interessa, enfim, é uma combinatória. Sim. Agora, eu só vou ser roteirista, cara, quando eu acho que eu não vou atrapalhar a diretora ou o diretor, sabe? Porque o roteirista, se você
Tem perfil de, por exemplo, Pedro Vasconcelos, um diretor da Globo, temos 2 projetos juntos, ele dirigia lá o Sítio, ele está 2 filmes juntos. Sim. Nesses filmes com ele, eu sou o roteirista. Agora, no filme com a Lina, nós escolhemos que era melhor eu não ser, porque ela tinha tanto temperamento autoral expansivo. Eu falei, Lina, eu vou atrapalhar seu filme, faz do seu jeito, cara, eu quero assistir, vamos para Cannes, vamos para a estreia, leva junto, entendeu? Vamos fazer essas coisas. Porque, e aí, o trabalho do roteirista, eu acho que o roteirista, até no livro, o personagem roteirista que está no meu livro, ele vive essa situação, embora ele seja um pouco petulante demais, atrevido e tal, bem um protagonismo bem egóico, ele se submete ao diretor, ele sabe que no contexto, o produtor e o diretor são a indústria, são as vozes, não é um livro. Assim, não é, por exemplo, quando eu vou escrever um filme, embora seja do meu livro, quase sempre é do meu livro, já escrevi roteiros que não são dos meus livros, né? Como Monteiro Lobato, Coisa para Conspiração, enfim. Aí eu sou um funcionário, um empregado, uma formiga, braçal de contar uma história. Então, isso, você tem que contar a história da melhor maneira possível. Se é uma história, como disse Judy Foster uma vez, né? Ela fez um filme, não sei se você se lembra, o filme que ela fez, Quarto do Pânico. Lembra desse filme da Judy Foster? Rota do Pânico, é? Não, Quarto do Pânico. Quadro do Pânico. Não. Quarto do Pânico. Assim, ela era uma milionária em Nova York com a filha. A filha dela é a menina que fez o Crepúsculo depois, a Kristen Stewart. Sim. Elas vão passar uma noite sozinhas uma casa dessas que tem o quarto do pânico que os milionários têm para se fechar. Sim. E aí, assim, são 4 ou 5 andares de casa, o quarto do pânico fica lá em cima, e é claro que a casa vai ser assaltada na noite que elas estão sozinhas. E aí ela sobe e desce correndo várias cenas das escadas. Sim. E ela, imagina, quantos Oscars a Judy Foster já ganhou. Aí, uma entrevista tentaram provocá-la, né? E aí o cara falou, olha, você... Como é que você se submeteu a ficar correndo escada, subindo e descendo escada? Que história é essa, Judy Foster? Aí ela falou, olha, é o seguinte, se eu topo fazer um filme, o roteiro é assim, suba a escada correndo, eu vou subir essa escada correndo de um jeito que ninguém nunca fez igual, entendeu? Então, assim, é isso, né? Imagina, arregaçar as mangas e trabalhar, que é o que eu penso também, cara, entendeu? Não sou, infelizmente, não sou Judy Foster, mas eu penso como ela, assim, se me chamam para fazer, se me confiam contar uma história, eu vou tentar dar o melhor que eu posso, entendeu? Muito legal. Gente, Dom Casmurro, o filme é o livro de Tony Brandão, editora Melhoramentos. Tony, que legal ter você aqui com a gente. Vamos renovar esse papo para mais adiante. Tem muito papo, tem muita coisa boa para você trazer para a gente. Aliás, aquela gaveta que você tem aí, que deve ter um monte de coisa guardada. Ou então aquela pasta no seu notebook. Divulgue para a gente quando puder divulgar, Tony. Ou então olha no fundo da minha parede ali, quantos post-its naquele quadro. Boa! A minha gaveta está toda espalhada pela casa, cara. Puxa vida! Espetacular, espetacular. Cara, eu adorei. Muito obrigado pelo convite. Foi muito legal estar com vocês. Você falou legal. É um livro sobre o filme, sobre o livro mais legal da literatura popular brasileira. Espetacular. Grande abraço, sucesso, Tony. Amém, para todos nós, muito obrigado e quero voltar para o Recife logo. Vamos sim, vamos sim. Abraço, Marcelo. Abração, Tony. Que legal, hein, gente? Tony Brandão com a gente aqui no Movimento Cultural, autor multimídia, roteirista, dramaturgo.